Essa é a nossa segunda aula e eu queria começar, antes de abrir o Excel e ir para o conteúdo especificamente, falar um pouquinho mais sobre o que é esse tal de nível impressionador, que eu comecei a falar na primeira aula, mas eu ainda não tangibilizei. Então eu queria pegar aqui a primeira parte dessa segunda aula para falar sobre isso. E eu trouxe aqui alguns exemplos práticos do que, na minha opinião, é dominar o nível impressionador de Excel. Quando você tem um nível impressionador, você vira a referência da empresa onde você trabalha ou da empresa onde você vai começar a trabalhar. Quando você tem um nível impressionador, você começa a chamar a atenção do seu chefe a cada planilha, a cada relatório, a cada dashboard que você faz. E com isso você começa a arrancar elogios dele e da sua equipe constantemente. Quando você tem esse tal de nível impressionador, você consegue se destacar nos processos seletivos porque você começa a impressionar até mesmo os recrutadores lá na etapa de prova de Excel, de teste de Excel. E no conteúdo da aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento ao que começamos na aula passada. Então a gente vai falar sobre segmentação de dados, sobre conexão de relatório, sobre edição de tabela dinâmica e a gente vai criar toda a inteligência, todas as análises que a gente precisa para fechar o nosso dashboard. Então é muito importante a aula de hoje, hein? Mas eu queria lembrar que a gente está numa etapa, numa jornada. E esse é o segundo passo da jornada. Você já deu o primeiro passo, né? Você já saiu lá das aulinhas do YouTube e já veio aqui para o aquecimento impressionador. Lembrando que são 3 aulas, mais de 3 horas de videoaula, conteúdo exclusivo. Poucas vezes esse conteúdo fica liberado por ano. Segue uma sequência lógica, te ensina a construir um dashboard. E eu poderia cobrar tranquilamente R$300 por esse conteúdo. Mas aqui, tô dando de graça para você. E o terceiro e o próximo passo que você precisa dar é entrar no treinamento completo Excel Impressionador. Eu vou falar mais sobre o treinamento completo Excel Impressionador em breve. Mas por hora, o que você precisa saber é um curso completo do básico ao impressionador, mais de 90 horas de conteúdo, 2 anos de acesso ilimitado, suporte a dúvidas, as vagas estão fechadas e o valor aproximadamente R$1.200. Muita gente me perguntando sobre como funciona o Excel Impressionador. Então eu preparei aqui 3 slides para te explicar rapidinho como é que é esse treinamento e a gente entra no conteúdo. Bom, vamos lá, do absoluto 0 até o avançado. Então o curso completo tem tudo isso em um único lugar. Mais de 90 horas de aula que são gravadas do nível 0 até o nível impressionador de Excel. São 2 anos inteiros de acesso com atualizações mensais. Então, fazendo a sua inscrição daqui a alguns dias, você vai ter 2 anos para poder acessar as aulas quando e quantas vezes quiser. E todo mês a gente coloca aulas novas, beleza? Suporte diário a dúvidas. Então, se você teve alguma dúvida assistindo uma das aulas ou se teve alguma dúvida no seu trabalho e quer tirar com a gente, beleza. Lá na plataforma, lá no curso completo, tem uma área para dúvidas. E aí você pode mandar a sua dúvida e a gente consegue te ajudar por lá. Lembrando que isso aqui faz parte do treinamento completo. O próximo passo, o próximo nível. São 30 dias de garantia para você poder testar. Então, quando você fizer a sua inscrição daqui a alguns dias, você vai ter 30 dias para poder testar. Certificado com nível avançado de Excel. Você vai receber um certificado para poder mostrar nas empresas, para mostrar nos processos seletivos. Tem apostila e tem aula ao vivo comigo para você poder tirar as suas dúvidas, para você poder ter um material didático para complementar as videoaulas. São mais de 35 mil alunos já formados nesse treinamento. Atualmente a Hashtag Treinamentos é a maior escola online de Excel, não apenas do Brasil, mas da América Latina. Tudo no seu tempo, tudo no seu ritmo. Então, se você tiver com pressa para aprender, você pode pegar o curso e devorar ele. Se você estiver mais ocupado e não tiver tantas horas disponíveis por dia, você pode assistir com calma. Você faz o seu tempo. As aulas vão estar na plataforma e você vai assistindo de acordo com o seu ritmo. E você precisa ir além do avançado, por isso que o Excel Impressionador é para você. Não é um treinamento do básico ao avançado, como a maioria que você vê no mercado. É um treinamento que vai do básico até o impressionador. Então eu vou te dar um passo a passo para você poder causar com as suas planilhas, para você poder chamar a atenção por causa das planilhas, para você virar verdadeiramente um imã de elogios. Tudo que você fizer no Excel vai ser motivo para você ser elogiado. E vamos agora parar de blá 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 e vamos começar com o conteúdo da aula de hoje. Eu acho que essa introdução foi importante para você entender o que está por vir. Lembrando que a gente está no segundo passo dessa jornada, no aquecimento impressionador, e em breve a gente vai te avisar por e-mail quando a gente abrir o treinamento completo
Excel impressionador, que tem todas essas características que eu acabei de te mostrar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, vamos para o Excel, vamos para o conteúdo. E nessa segunda aula, eu vou começar da onde eu parei lá no final da primeira aula, na parte de conteúdo. Na primeira aula, a gente falou sobre como criar as duas colunas novas usando a função procx, então a coluna de estado e a coluna de região. A gente falou sobre formatar como tabela, a ferramenta que fica dentro da guia página inicial. A gente botou aqui uma formatação clarinha e, além disso, a gente clicou aqui em design da tabela e chamou de prática. Aí a gente veio em inserir e começou a aprender como que funciona essa tabela dinâmica. E a aula de hoje vai ser basicamente para falar sobre tabela dinâmica. A gente vai fazer as nossas análises que vão permitir a construção do dashboard usando tabela dinâmica. No final da aula passada a gente já começou a falar sobre isso, lembra? A gente construiu até a planilha prática 1. Eu coloquei aqui data dentro do campo linhas, aí a gente tirou o ano, a gente tirou a data e deixou só o trimestre. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 e trimestre 4. Colocou o preço dentro do somatório de valores e colocou o produto dentro de colunas. Então eu tenho aqui R$ 357.500, ou seja, as vendas do produto A no primeiro trimestre. Mas o primeiro trimestre de qual ano? Do ano 2018, do ano 2019, do ano 2020? Nesse caso aqui, de todos os anos. Se eu pegar janeiro, fevereiro e março de 2018, 19 e 20 e somar as vendas que eu fiz do produto A, eu vou ter 357.500. E se isso aqui ainda está um pouco confuso para você, ou se não está entendendo muito bem, faz o seguinte, volta na primeira aula, assiste a parte final, pega esse arquivo que, como eu disse, está à disposição em algum lugar aqui da página, tenta ir acompanhando e fazendo em paralelo para você, a partir de agora, já começar a aula 2, o conteúdo da aula 2, com tudo fresquinho na sua cabeça. Beleza? Bom, então, como a gente está vendo aqui, eu estou falando de 357.500 do produto A, mas é primeiro trimestre dos 3 anos, de 2018, 19 e 20. E aí, o que eu poderia fazer para conseguir olhar, por exemplo, para as vendas do produto A no primeiro trimestre só de 2019, ou então só de 2020, ou então só de 2018. Eu poderia pegar o mouse, clicar aqui em anos e puxar anos para dentro de filtro. Lembra que a gente falou sobre isso na aula passada? Clico em anos, puxo para dentro de filtros e soltei. Agora, eu venho aqui na célula B1 e escolho. Eu quero ver 2018. Ok. Então, 117.500 é o valor de vendas no primeiro trimestre do produto A em 2018. E se eu mudar para 2019? Ok, 123 mil. O valor de vendas do produto A primeiro trimestre de 2019. Se em algum momento eu tivesse com alguma dúvida sobre a veracidade desses números, eu posso ir lá na minha base prática e usar esses filtros para conseguir segmentar e ver o que eu quero. Por exemplo, quero escolher só 2018, tá? Só 2018. Só que eu não quero todos os meses de 2018. Então eu cliquei aqui nesse maisinho e vou escolher janeiro, fevereiro e março. O primeiro trimestre de 2018 está selecionado. Apenas o primeiro trimestre de 2018. Ok. Agora eu vou vir aqui no filtro do produto e vou colocar apenas o produto A. Selecionar tudo, apenas o produto A. Então agora, se eu clicar aqui em cima da letra B de bola, eu seleciono todas as células da coluna B. Automaticamente, onde está o meu mouse aqui, eu consigo ver o valor de soma, 117.500. Portanto, se eu selecionar aqui o produto A e olhar o ano de 2018, ok, eu vou encontrar esse mesmo número, 117.500. Olha lá, 117.500. À medida que se eu mudar para analisar agora o primeiro trimestre de 2020, então vou clicar aqui no menos para 2018, tirei janeiro, fevereiro e março, vou clicar no mais para 2020, janeiro, fevereiro e março, ok, produto A, se eu clicar aqui na coluna B, eu vejo a soma, 117 mil, ou seja, aqui eu vou ter 117 mil se eu mudar para 2020, 117 mil.
Beleza, acho que deu para entender então a ideia do filtro. Mas o que eu vou fazer é criar um filtro para os anos de uma forma mais inteligente. Olha só o que eu vou fazer então. Eu vou tirar esse filtro dos anos e repara que volta a aparecer o valor de todos os 3 anos. Agora eu vou falar assim para o Excel. Excel, estou gostando dessa tabela dinâmica, essa ferramenta aí parece ser bem interessante, mas eu quero que ela fique mais dinâmica ainda. Ao invés de ter que escolher quais são os anos, clicando numa setinha, selecionando o ano, eu quero que você coloque uma caixinha para mim. E nessa caixinha vão ter 3 opções, 2018, 2019 e 2020. Quando eu clicar na opção 2018, você me mostra aqui as vendas do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto trimestre do ano escolhido. Como que eu faço isso? Clico na tabela e venho aqui em análise de tabela dinâmica. Repara que essa guia só aparece quando eu clico dentro da tabela. Se eu clicar fora, não aparece. Se eu clicar dentro, qualquer número aparece. Agora, aqui dentro de análise de tabela dinâmica, eu venho na opção inserir segmentação de dados. E essa opção ela só está disponível a partir da versão 2016 ou 2013 do Excel. Então, se você tem uma versão muito antiga, talvez você não encontre essa ferramenta. Mas fica tranquilo e continua assistindo a aula. Inserir segmentação de dados, vão aparecer aqui várias opções. O que é essa segmentação de dados? É um filtro. Eu quero escolher um ano. E de acordo com a escolha do meu ano, eu quero que apareça as informações com a escolha que eu fiz. Então, eu vou colocar aqui anos. Ok. E tá lá, aparece para mim agora 2018, 2019, 2020. Se eu clicar em 2018, eu consigo ver as informações referentes apenas a 2018. Se eu clicar em 2019, os números mudam. Se eu clicar em 2020, eles mudam mais uma vez. O que é importante a gente entender aqui? Isso aqui nada mais é do que um filtro, só que é um filtro mais dinâmico. E o nome é segmentação de dados. E toda a lógica do dashboard ela está envolvida nessa segmentação de dados. Por quê? Repara que um simples clique em uma das opções faz com que as opções da tabela dinâmica mudem, os filtros da tabela dinâmica mudem, os valores mudem. E esses valores que estão aqui, eles vão gerar gráficos. E esses gráficos vão compor o meu dashboard. Então, se eu olhar para o gabarito, repara que aqui, 2018, 19, 20, produto A, B e C, o que eu tenho são segmentações de dados. Uma segmentação de dados aqui, uma outra segmentação de dados aqui. A gente vai aprender na próxima aula a deixar essa segmentação de dados com uma cara diferente. Mas repara que quando eu clico, a tabela dinâmica muda e a tabela dinâmica mudando faz com que os gráficos e os números, as informações mudem também. É um efeito cascata. Eu faço uma coisa que tem um impacto numa outra, que tem um impacto numa outra e assim vai. Beleza? Bom, então essa é a segmentação de dados. Vamos falar agora sobre algumas coisas que são bem importantes também quando o assunto é tabela dinâmica. Primeira coisa é a seguinte, eu não sei se você percebeu, mas a largura dessas colunas está um pouquinho diferente. Olha só, a coluna A ela está bem maior do que a coluna C, por exemplo. Tá vendo? A distância da onde está o mouse aqui até aqui é maior do que no caso da coluna C, coluna D e coluna E. Então, eu sou um cara que tem um pouco de toque, gosto de deixar as coisas certinhas. Então, o que eu faria aqui? Eu selecionaria as colunas A, B, C, D e E. E aí, se você selecionar as 5 colunas nesse caso, puxar um pouquinho e soltar, repara que todas ficam do mesmo tamanho. Então, selecionei, botei o mouse entre A e B, interseção, tá vendo? Bem ali, puxei um pouquinho, soltei. Todas ficam com esse mesmo tamanho. Só que qual é o problema? Quando eu faço esse ajuste numa tabela dinâmica, toda vez que eu mudo alguma coisa na segmentação de dados, ou toda vez que eu atualizo alguma coisa aqui embaixo na tabela dinâmica, toda essa formatação, essa escolha da largura das colunas que eu acabei de fazer muda. Quer ver? Vou clicar em 2019. Pum! Repara que a coluna C voltou a ficar pequenininha. Aí eu tenho que ajustar, puxar, soltar. Agora eu vou escolher 2020. Bom, mais uma vez ele fez uma cagada aqui no que eu tinha criado. Então, qual é a dica? Se você quiser que a largura das colunas dessa sua tabela dinâmica sempre fique igual, sem ficar toda hora mexendo, você faz o seguinte, pega o mouse, aperta com o botão direito do mouse
em cima de qualquer lugar da tabela dinâmica e venho aqui em opções da tabela dinâmica. Botão direito, opções da tabela dinâmica. Agora que você clicou aqui, vai abrir essa caixinha para você. Essa caixinha tem várias coisas interessantes e eu deixo aí como dever de casa você explorar essa caixinha. Mas por enquanto eu vou só desabilitar essa opção que está aqui. Dentro de layout e formato, ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Eu não quero que fique ajustando automaticamente. Não, eu não quero isso. Então eu tirei e agora eu vou dar um OK. Beleza. Repara que se eu clicar em 2019, ou 2018, ou 2019, 20 de novo, os valores estão mudando, mas ele está preservando a largura das colunas que eu coloquei no começo dessa aula. Beleza? Isso é importante. Botão direito, opções da tabela dinâmica, você vai tirar essa caixinha que está aqui. Ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Não quero que ajuste. Ok. Uma outra coisa. Quando a gente colocou essa segmentação de dados aqui, tem os 3 anos, 2018, 2019, 2020, mas apareceu aqui, ó, inferior a 1º de janeiro de 2018, superior a 1º de janeiro de 2021, 2021. Por que apareceu isso aqui? Muitas vezes, quando você tinha outras informações na base e foi limpando, podem aparecer essas informações que não dizem nada para a gente. Como que eu faço para tirar esse lixo aqui da minha segmentação de dados? Essas informações que não tem nada, tá vendo? Que estão aqui embaixo. É simples, quando isso acontecer, você vai apertar com o botão direito do mouse e aí, quando você apertar com o botão direito do mouse em cima da segmentação, vão aparecer várias opções. Aqui embaixo tem uma que é configurações da segmentação de dados e é nela que eu vou clicar. 3, 2, 1, cliquei. Configuração da segmentação de dados. E dentro dessa caixinha, que mais uma vez eu deixo como um dever de casa, você dar uma futucada, olhar, ver como que funciona, eu vou clicar aqui, ó, em ocultar itens sem dados. 3, 2, 1, cliquei. Ocultar itens sem dados. Quando eu der um OK, repara que aparece agora só 2018, 2019, 2020, bem melhor, na minha opinião. Bom, outra coisinha que eu poderia fazer aqui é clicar dentro da guia exibir e tirar as linhas de grade. Dentro do grupo mostrar, eu tenho aqui linhas de grade. Eu acho que fica muito mais limpo, muito mais visual sem essas linhas de grade. Então, repara aqui, o que eu fiz aqui? Botão direito, opções da tabela dinâmica. Tirei esse ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar e eu vou fazer isso várias vezes daqui para frente. Então, lembre de fazer isso também. Outra coisa que eu fiz, cliquei na tabela, análise de tabela dinâmica. Eu vim aqui em filtrar, inserir segmentação de dados. Para quê? Para colocar um filtro que me permita escolher o ano. Porque de acordo com o ano que eu escolho, eu quero ver as vendas de cada produto trimestre a trimestre. Beleza? Então, eu estou complementando o que a gente viu no final da aula 1 para a gente poder tocar e fazer as demais análises que eu tenho preparadas para te ensinar nessa aula. Bom, vamos lá. Outra coisinha que eu gosto de fazer. Quando eu estou falando dos valores, né, moeda, real, dinheiro, bufunfa, e tem um monte de 00 no final, eu não gosto que fique vírgula 00, vírgula 00, vírgula 00. Então, eu vou só selecionar aqui esses valores em moeda, vou vir em página inicial e dentro de página inicial, aqui no número, lembra que a gente colocou em moeda lá na aula passada? Eu só vou tirar as casas decimais. Então, se eu clicar nessa setinha azul para a direita, eu consigo diminuir as casas decimais. Uma outra coisa interessante, quando você clica na tabela dinâmica, aparece para você aqui a guia design. Então tem a guia análise de tabela dinâmica, que foi onde a gente colocou, inserir segmentação de dados, e tem a guia design. Na guia design você pode mudar o formato. Então você pode escolher aqui, numa série de opções que o próprio Excel te dá, alguma configuração que você queira para ficar aí como cara da sua tabela dinâmica. Tá? Eu vou deixar aqui uma opção simples mesmo, uma opção padrão, aqui estava. Outra coisa legal, ainda dentro da guia design, aqui do meu lado, eu tenho aqui, ó, layout. E dentro de layout, eu tenho totais gerais. O que são esses totais gerais? Quando você cria uma tabela dinâmica, o normal é ele vir com o total geral de linha e o total geral de coluna, que é um somatório. Por exemplo, 505.500.
É a soma de 123 mil, mais 122 mil, mais 131 mil, mais 129.500. Se eu somar esses 4 valores, que são as vendas de produto A em primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre de 2019, eu vou ter aqui o total geral do produto A nesse ano, 2019. E aqui é a mesma coisa, né? Se eu quiser olhar o primeiro trimestre de 2018, do produto A mais produto B mais produto C, eu vou ter o total geral. O que é esse total geral? É a soma do primeiro trimestre de 2018, considerando os 3 produtos. Se por algum motivo você não quiser que apareça esse total geral, ou para um ou para o outro, você pode vir aqui em Design, Totais Gerais e desabilitar. Desabilitado para linhas e colunas. Pum, saiu tudo. Ah, agora eu quero só habilitado só para as linhas. Quero que apareça só o somatório das linhas. Está lá. Agora eu quero habilitado só para colunas. Está lá também. Habilitado só para colunas, não tem total geral daqui. Então você pode escolher, eu vou deixar nesse caso habilitado para linhas e colunas. E ainda dentro aqui de análise de tabela dinâmica, um outro detalhe que eu queria te mostrar é o seguinte. Quando você está criando essa tabela dinâmica, né, você pode vir aqui em análise de tabela dinâmica a qualquer momento e aí mudar o nome dessa tabela dinâmica. Por organização, a partir de agora, sempre que a gente criar uma tabela dinâmica, a gente vai fazer todos os ajustes que a gente precisa fazer nela, deixar ela bonita, cheirosa e depois vai dar um nome para ela. Então, o nome dessa tabela dinâmica vai ser Prática 1. Por que Prática 1? Porque Prática 1 é o nome dessa planilha também. Então, é uma forma de eu saber que essa tabela dinâmica está dentro dessa planilha. E eu vou botar Prática 1A. Por que Prática 1A? Porque essa é a primeira tabela dinâmica que eu estou fazendo na planilha Prática 1. Se eu quiser fazer uma outra tabela dinâmica, qual vai ser o nome que eu vou dar para essa outra tabela dinâmica? Prática 1B e depois Prática 1C. Então isso aqui é só uma convenção. Eu estou mostrando para vocês como eu me organizo na hora de construir um dashboard. E eu recomendo fortemente que você se atente a essa preocupação também. Você vai entender o porquê dessa preocupação daqui a pouquinho. Então o que eu fiz foi só clicar na tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, e aqui eu coloquei Prática 1, que é o nome da planilha, e coloquei a letra A, porque é a primeira tabela dinâmica que eu fiz aqui nessa planilha Prática 1. O que eu vou fazer agora é ir para a segunda planilha, né? Para o gabarito 2, para a nossa segunda análise, que é uma análise onde eu tenho aqui as regiões, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul, e a quantidade de vendas que eu tenho em cada uma das regiões. Repara que essa é a primeira tabela dinâmica da planilha Gabarito 2. E ainda tem uma segunda tabela dinâmica, tá vendo? Que é uma análise percentual de quanto que eu vendi por boleto, quanto que eu vendi por cartão de crédito. Vamos fazer isso do absoluto zero. Então, ó, base prática, eu vou desfazer os filtros que eu tinha feito. Então, repara que eu fiz alguns filtros lá atrás para te mostrar o lance de como que funciona aqui a caixinha do filtro. Então, ó, dados, limpar, voltei como estava antes e vou criar uma nova tabela dinâmica a partir dessa tabela. Beleza. Inserir tabela dinâmica. Intervalo prática, é a tabela prática que a gente construiu na aula 1. Então, se você não lembra disso aqui, você não está lembrado da aula 1 direito, prática, nova planilha, ok. Beleza, qual é o nome dessa planilha? Eu vou chamar de prática 2. Então, a gente na prática 1 fez o que eu tenho no gabarito 1. Agora, na prática 2, a gente vai fazer o que eu tenho aqui na gabarito 2. Beleza, então prática 2, e aí eu clico e vamos lá. O que eu quero? Eu quero que apareça em cada linha uma região. Então, vai ter a região sul numa linha, a região sudeste numa outra linha, a região centro-oeste numa outra linha, a região nordeste numa outra linha e a região norte numa outra linha. Então, ó, eu procuro pelo título que me interessa, que nesse caso é região, e coloco dentro do campo que me interessa. Se eu quero cada região numa linha, eu coloco região dentro do campo linhas. Tá lá, as regiões, cada uma numa linha. Beleza, agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu quero ver qual foi o total de vendas que eu fiz na região centro-oeste. Qual foi o total de vendas que eu fiz na região nordeste? Qual foi o total de vendas que eu fiz na região norte, o total na região sudeste e o total na região sul?
Repara que agora eu não estou falando mais de somatório de grana, de preço. Eu estou falando de quantidade vendida. Quantidade. Então, eu vou simplesmente clicar na tabela. E qual é o truque para eu conseguir analisar a quantidade? Eu vou pegar mais uma vez região e vou jogar esse próprio título região para dentro de somatório de valores. Então, clico, puxo e solto. Automaticamente eu tenho aqui, ó, foram feitas 547 vendas para a região Centro-Oeste, 1.045 para a região Nordeste, 387 para a região Norte, 4.250 para a região Sudeste, 780 para a região Sul. E se eu somar esses valores todos, eu vou encontrar 7.009, que foi o número total de vendas realizadas. Beleza, só que o que você precisa entender é o seguinte, o que eu estou olhando aqui diz respeito a todo o período analisado. Então, 2018, 2019 e 2020. Se eu pegar os 3 anos e somar as vendas que eu fiz para Centro-Oeste, eu vou encontrar 547. Se eu pegar os 3 anos e somar as vendas que eu fiz para o Nordeste em quantidade, vai dar 1.045. Se eu pegar os 3 anos e Norte, 387. Os 3 anos e Sudeste, 4.250. Os 3 anos e Sul, 780. Essa nossa segmentação de dados que a gente fez ali atrás para a nossa primeira tabela dinâmica, ela só está associada, ela só está conectada com essa tabela. Essa outra tabela é uma tabela completamente independente, beleza? Então vamos lá, alguns pequenos ajustes. Eu vou clicar em exibir e vou tirar as linhas de grade, eu vou selecionar as informações que estão nela, página inicial, e vou no alinhamento, alinhar todo mundo para a esquerda. Além disso, o que mais eu vou fazer? Botão direito, opções da tabela dinâmica. Clico aqui em opções da tabela dinâmica e lembra, eu vou tirar esse ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Ok. Agora eu vou vir em análise de tabela dinâmica e vou dar um nome para essa tabela dinâmica. Qual vai ser o nome dessa tabela dinâmica? Você já sabe, né? Seguindo o padrão que eu construí junto contigo alguns minutos atrás, o nome dessa tabela dinâmica vai ser Prática 2A. Por que o A? Porque essa é a primeira tabela dinâmica da planilha Prática 2. Se eu construir uma segunda tabela dinâmica, eu vou chamar de Prática 2B. Beleza, então tá lá. Prática 2A é o nome dessa minha tabela dinâmica, que tem o número total de vendas, considerando os anos de 2018, 2019 e 2020. O que eu pergunto para vocês é o seguinte, o que eu quero fazer agora? Eu quero criar uma segmentação de dados. Como que eu faço essa segmentação de dados? Vamos recapitular. Clico na tabela, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Clico nela e escolho uma opção. Vou escolher anos. Ok, então estou só repetindo o processo que eu fiz aqui no Prática 1, agora no Prática 2. Como que eu faço para tirar esse lixinho que está aqui? Revisão, botão direito, configurações da segmentação de dados, exibir cabeçalho, não é isso? Ocultar itens sem dados? É isso, ocultar itens sem dados. Ocultar itens sem dados para sumir com esse lixinho que está aqui. Ok, maravilha. Agora se eu clicar em 2018... repara que eu vejo as informações referentes só a 2018. 2019 mudou, 2020 mudou também. Então, agora eu tenho uma segmentação que é essa daqui, que comanda essa tabela. E tem uma outra segmentação que é essa daqui, que comanda essa tabela. Só que qual é a grande sacada? E o que você precisa entender? Presta atenção que isso aqui é importantíssimo. Olha lá, se eu clicar aqui em 2019, vou clicar em 3, 2, 1, cliquei. Repara que todo mundo mudou. Se eu clicar em 2018, vou clicar em 3, 2, 1, todo mundo mudou mais uma vez. Então, essa única segmentação de dados, ela está fazendo com que todo mundo mude. Clico aqui, todo mundo mudou. Clico aqui, todo mundo mudou. Clico aqui, todo mundo mudou. E o que deixa, né? O que fica de lição para a gente a partir disso? O que fica de lição é o seguinte, eu tenho que conseguir construir uma segmentação de dados que tem lá 2018, 2019, 2020, e essa única segmentação de dados,
ela tem que estar associada a todas as tabelas dinâmicas. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vou criar uma nova planilha. Vou chamar essa nova planilha de Dashboard Prática. Dashboard Prática. E é aqui que a gente vai construir nosso dashboard. Vou colocar ela lá no começo. Dashboard Prática. Então, agora eu vou fazer um pequeno desenho. Vou colocar aqui um retângulo azul. E imagina que esse retângulo azul é a primeira tabela dinâmica que a gente fez. Beleza. Aí, eu vou colocar agora um outro retângulo, que vai ser um retângulo vermelho, que representa, né, rosa, a segunda tabela dinâmica que a gente fez. Show de bola. Agora imagina que a gente tem lá a nossa segmentação de dados. A segmentação de dados da primeira tabela dinâmica é esse cara que está aqui. E a segmentação de dados dessa segunda tabela dinâmica é esse outro que está aqui. Então eu tenho uma segmentação de dados para uma tabela dinâmica, uma segmentação de dados para outra tabela dinâmica. O que eu preciso? Eu preciso fazer com que uma delas seja suficiente para conectar com a primeira e com a segunda. Então, deixa eu botar aqui uma seta para deixar muito claro o que eu estou falando. Uma única tabela dinâmica tem que ser boa o suficiente, forte o suficiente para estar conectada tanto com a primeira, uma segmentação de dados tem que ser forte o suficiente para estar conectada tanto com a primeira tabela dinâmica quanto com a segunda. Bom, então vamos lá. O que eu quero na prática é o seguinte. Quando eu mudar para 2018 aqui, eu quero que aqui todo mundo apresente os dados de 2018 e aqui eu quero que todo mundo apresente os dados de 2018 também. Quando eu chegar e mudar para 2019, eu quero que todo mundo aqui vire 2019, mas eu quero que aqui também todo mundo vire 2019. Então, eu quero esquecer essa minha segmentação de dados. Eu vou clicar nela e delete. Delete, vai embora, não quero que você exista. O que me interessa é o seguinte. O que me interessa é fazer com que essa minha segmentação de dados esteja conectada tanto com a primeira tabela dinâmica que eu construí, que tem um nome. Qual é o nome dela? Prática 1A, quanto com a segunda tabela dinâmica que eu construí. Qual é o nome dela? Prática 2A. Então, essa minha segmentação de dados tem que estar conectada tanto com a prática 1A, quanto com a prática 2A. E, por enquanto, ela só está conectada com a prática 1A. Né? Se eu mudar aqui, aqui muda. Se eu mudar aqui, aqui muda. Mas se eu mudar para 2018, aqui continua 7009. Se eu mudar para 2019, aqui continua 7009. Se eu mudar para 2020, aqui continua 7009. Isso está fazendo sentido para você? É muito importante entender isso. E como que eu faço para conectar essa minha segmentação de dados com a tabela dinâmica 2A, com a prática 2A? É o seguinte, eu venho aqui, clico na segmentação de dados, venho aqui em segmentação de dados e dentro de segmentação de dados, que só aparece quando eu clico em cima de segmentação de dados, eu tenho conexões de relatório. E essa caixinha aqui vai fazer tudo acontecer. Então, eu vou vir aqui em conexões de relatório, vou até puxar ela aqui para perto de mim, ó. Tá vendo? Ó? Bem aqui embaixo de mim. E eu estou vendo aqui, ó, um tiquezinho para prática 1A. O que é esse tiquezinho para prática 1A? Essa segmentação de dados, ela está conectada com prática 1A. Então, quando eu mudo o ano, prática 1A muda de acordo com o ano que eu escolhi aqui. O que eu vou fazer agora é ticar o prática 2A. Então, eu vou colocar esse check no prática 2A. E agora, toda vez que eu mudar aqui, além de mudar essa tabela, eu mudo essa aqui também. Olha, 2.360. Se eu mudar para 2019, 2.330. Se eu mudar para 2020, 2.319. Então, a escolha que eu faço aqui interfere tanto a tabela dinâmica prática 1A quanto a tabela dinâmica prática 2A. Como que você fez isso, João? Cliquei na segmentação de dados, vim aqui na guia segmentação de dados e vim na opção
conexão de relatório. Pão, conexão de relatório. Aí eu dei um check no prática 1A e dei um check no prática 2A. Repara que essa minha segmentação, eu posso dar um Ctrl C, copiei ela, Ctrl C, copiei ela, vou chegar aqui no dashboard prática e vou dar um Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Copiei, colei, está aqui. E repare que quando eu copio e colo uma segmentação de dados, as conexões dessa segmentação de dados se mantêm. Então, se eu escolher 2018, ele vai mudar tanto no Prática 1 quanto no Prática 2. Agora que eu tenho uma cópia dessa segmentação, tanto no Prática 1 quanto no Dashboard Prática, eu vou deletar. Eu vou deixar a segmentação de dados com os anos apenas aqui no Dashboard Prática. Escolho o ano 2018, 2019, 2020 e ele está conectado já com o Prática 1A quanto com o Prática 2A. Isso está fazendo sentido para você? Eu preciso que você entenda de fato isso daqui. Se ficou um pouco confuso, o que você precisa fazer? Dá um pause no vídeo, pega o arquivo que está em algum lugar dessa página e aí vai fazendo para você ir entendendo. Quando você coloca a mão na massa, quando você tenta praticar, fica muito mais fácil. Eu sempre brinco que é que nem andar de bicicleta. Se você não sabe andar de bicicleta ou tenta imaginar uma pessoa que não sabe andar de bicicleta, essa pessoa nunca vai conseguir andar de bicicleta só vendo o vídeo. Ela vai entender como que ela tem que segurar o guidão, que ela tem que olhar lá para frente, que ela tem que se equilibrar, mas na prática ela só vai de fato começar a andar de bicicleta quando ela pegar, tomar os primeiros tombos, se desequilibrar. Então é importante praticar para conseguir assimilar tudo o que eu estou falando. Pausa o vídeo, volta um pouquinho, tenta entender de novo. Isso é essencial para o teu aprendizado e para você conseguir chegar nesse resultado final, que é a construção do dashboard que eu quero tanto que você aprenda a fazer. Bom, ainda dentro de prática 2, vamos olhar aqui o nosso gabarito 2. Está faltando fazer essa análise, que é uma análise onde eu vejo qual foi o percentual que eu vendi por boleto bancário e qual foi o percentual que eu vendi por cartão de crédito. E eu vou fazer essa análise aqui, dentro da própria planilha prática 2, aqui embaixo. Olha a dica que eu vou te dar agora. Eu tenho a primeira tabela dinâmica, que tem o nome, prática 2A. Agora eu quero criar uma outra tabela dinâmica aqui embaixo, que vai ser a prática 2B. Seleciono, Ctrl C, copiei. Agora venho aqui embaixo, Ctrl V. Ctrl C, copiei, Ctrl V, colei. Então eu fiz uma cópia, copiei, colei. Repetindo, seleciona a tabela, Ctrl C, copiou. Vem aqui embaixo, Ctrl V, colou. Então agora, quando eu fiz esse Ctrl C, Ctrl V, eu criei uma nova tabela dinâmica e elas são independentes. Análise de tabela dinâmica. Tabela dinâmica. O nome dessa tabela aqui, dinâmica aqui de baixo vai ser prática 2B. Se essa aqui é a prática 2A, essa vai ser a prática 2B. Beleza. O que eu vou fazer com a prática 2B? Eu vou tirar região de dentro do campo de linhas e eu vou colocar dentro do campo de linhas PGTO, porque eu quero ver se foi boleto bancário ou cartão de crédito. E aí eu posso deixar contagem de região ou eu posso colocar PGTO aqui também, não faz diferença. Então repara que ao todo eu tive 389 vendas por boleto bancário, 1.930 vendas por cartão de crédito. Beleza. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Será que prática 2B está conectada com a nossa segmentação de dados? Vamos ver. Clico na segmentação de dados, conexão de relatório e tá lá, ó. Olha aqui. Prática 1A está conectada. Prática 2A está conectada. Prática 2B está conectada. Por que está conectado logo de cara? Porque como prática 2A já estava conectado e a prática 2B surgiu de um Ctrl C, Ctrl V, ele já faz a conexão automaticamente. Beleza? Então agora eu vou dar um OK e tá lá. Se eu mudar para 2018, repara que esse cara aqui muda, esse aqui muda e esse aqui muda também.
2.360, o total de vendas que eu fiz em 2018. Se eu mudar para 2020, o número muda. 2.319. Se eu mudar para 2019, o número muda. 2.330. E aqui eu tenho a distribuição dessas 2.330 vendas que eu fiz em 2019, quantas foram feitas por boleto bancário, quantas foram feitas por cartão de crédito. 355 por boleto bancário, 1.975 feitas por cartão de crédito. Mas o que me interessa mesmo é ter o percentual. Beleza, percentualmente, qual é o impacto de boleto bancário, qual é o impacto de cartão de crédito. Então aqui, ao invés de aparecer o número bruto, eu quero que apareça o percentual. E como que eu faço para que apareça o percentual? Simples. Você vai pegar o mouse, vai apertar com o botão direito do mouse em cima de um dos dois, 355 ou 1975, ou dependendo do que você colocou na sua segmentação de dados, o valor que estiver aparecendo aqui. Botão direito, mostrar valor como. Mostrar valores como. E aqui vai ter uma opção, percentual do total geral. Vou clicar nela. 3, 2, 1, pum. Tá lá. Eu tenho agora qual é o impacto percentual de boleto bancário e o impacto percentual de cartão de crédito nas vendas de acordo com o ano escolhido. 2018, tá lá o impacto. Agora eu vou mudar para 2019. Tá lá o impacto novo. Essa é a nossa prática 2. Botão direito, mostrar valores como percentual do total geral. Beleza, gabarito 3. O que eu tenho aqui no gabarito 3? No gabarito 3, eu tenho aqui uma análise de janeiro a dezembro, cada um numa linha, o faturamento e o percentual do faturamento. Vamos fazer a análise 3, base prática. E repara que agora eu estou repetindo o que você está careca de saber, né? Como que eu faço para criar a tabela dinâmica a partir daqui? Eu vou na guia inserir, tabela dinâmica. Nova planilha ou planilha existente? Nova planilha. O que ele está pegando? Uma tabela chamada prática, que foi aquela tabela que a gente construiu lá na aula 1, quando a gente formatou como tabela e nomeou de prática. Ok. Beleza, ele criou aqui, eu vou chamar esse cara de prática 3. Beleza, prática 3, aqui está a minha tabela dinâmica. Eu quero que na prática 3 eu tenha exatamente a mesma coisa que eu tenho no gabarito 3. As datas, os meses, cada um numa linha. Como que eu faço isso? Venho aqui, procuro pelo título data e coloco dentro do campo linhas. Clico, puxo e solto. Quando eu clico, puxo e solto data dentro de linhas, aparece anos, trimestres e data. Na versão do meu Excel, ele faz essa divisão assim. Então, como que eu faço para não aparecerem os anos? Como que eu faço para não aparecerem os trimestres? Como que eu faço para aparecerem só os meses? Janeiro, fevereiro, março, abril. Vou lá no Prática 3, clico em ano, em trimestre, puxo para fora. Vai. Clico em ano, puxo para fora. Vai. Deixo só data. E aí eu consigo ver os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. O que me interessa que aparece aqui na coluna B de bola é o faturamento. Então, estou falando de grana, dinheiro, quanto que eu vendi ao todo em janeiro, quanto que eu vendi ao todo em fevereiro, quanto que eu vendi ao todo em março. Eu não estou falando mais de quantidade, eu estou falando de moeda. Então, eu vou pegar aqui preço e vou colocar aqui dentro de somatório de valores. 3, 2, 1, pum! Tá lá, somatório de valores. Como eu estou falando de moeda, eu posso selecionar esses valores que estão aqui, página inicial, número, moeda. Casas decimais, eu vou tirar alinhamento à esquerda. Como que é aquele lance para essas colunas não ficarem se mexendo? Eu estou só recapitulando coisas que eu já fiz várias vezes aqui atrás, tá? Botão direito, opções da tabela dinâmica, ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Por que você fez isso, João? Para quando eu atualizar alguma coisa na tabela dinâmica, ele não ficar ajustando as larguras das colunas, que nem eu mostrei que acontece ali atrás. Então, ó, eu tirei esse ajustar automaticamente. Ok. Qual é o nome dessa tabela dinâmica? Análise de tabela dinâmica, tabela dinâmica. Qual vai ser o nome dela? Prática 3A. Seguindo o nosso padrão, prática 3A. Agora, eu te pergunto, presta atenção na pergunta que eu vou fazer.
Quando eu olho para esse 597 mil que eu vendi em janeiro, eu estou falando de 597 mil que eu vendi em janeiro de 2018, de 2019, de 2020 ou dos 3 anos. Essa tabela dinâmica que eu acabei de construir ainda não está conectada com a minha segmentação. Então, esse valor total, 7.015.500, é um valor que considera as vendas tanto de 2018, quanto de 2019, quanto de 2020. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter a sagacidade que, se eu criei do zero uma tabela dinâmica nova, essa tabela dinâmica tem que estar conectada à minha segmentação. Como que eu faço para conectar essa tabela, que se chama Prática 3A, a essa segmentação? Clico na segmentação, segmentação de dados, conexão de relatório, e aqui ele me mostra com quem que essa segmentação já está conectada. Essa segmentação já está conectada com Prática 1A, essa segmentação já está conectada com Prática 2A, essa segmentação já está conectada com Prática 2B, e essa segmentação ainda não está conectada com Prática 3A. Então, clico aqui, ok. Agora, se eu clicar em 2018, eu vou conseguir ver aqui as informações referentes a 2018. 2.343 mil foi o valor total que eu vendi em 2018. 2020, tá lá, 2.308. Se eu mudar agora para 2019, 2.364.500. Faz sentido para você isso? Tá começando a ficar um pouco mais claro na tua cabeça? Eu estou criando diferentes análises e estou conectando todas essas análises a um filtro que se chama segmentação de dados. Tá aqui, segmentação de dados. E eu consigo, nas conexões de relatório, identificar quais são as tabelas dinâmicas que estão associadas, que estão conectadas a essa segmentação. Beleza. Agora, o que está faltando? Eu colocar aqui do lado o impacto percentual. Como assim o impacto percentual, João? No ano de 2020, eu tive, ao todo, R$ 2.308 de venda. Sendo que desses R$ 2.308, eu tive 183 mil em janeiro, 190 mil em fevereiro, 186 mil em março, 172.500 em abril e assim vai. Eu quero saber qual é o impacto percentual de cada mês no ano. Por exemplo, quanto que 183 mil representa do todo? Quanto que 190 mil representa do todo? Então, olha como eu posso fazer isso. Eu vou colocar mais uma vez preço dentro de valores. Então, eu já coloquei uma vez e já apareceu aqui a coluna B. Agora, eu vou clicar, puxar e soltar de novo. Soltei. Então, agora eu tenho aqui, mais uma vez, o preço. Agora, eu vou apertar com o botão direito do mouse e mostrar valores como percentual do total geral. Então, ao invés de ter uma cópia do mesmo número, eu quero que aqui do lado apareça um impacto percentual, mostrar valores como percentual do total geral. Agora sim, 7,93% é quanto eu tive de o impacto de janeiro no ano como um todo. 8,23% o impacto de fevereiro no ano como um todo. 7,58% o impacto de agosto no ano como um todo. E aí você pode mudar esses títulos para ficar mais intuitivo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, FAT, de faturamento, e aqui eu vou chamar de impacto percentual FAT. Você pode dar nomes para ficar mais intuitivo, beleza? Você pode selecionar essas informações e tirar casas decimais. É só você clicar e aqui dentro de número escolher como você quer. E aqui temos a nossa prática número 3. Lembrando que a prática 1A, a prática 2A, a prática 2B e a prática 3A, ou seja, as 4 tabelas dinâmicas que a gente fez até agora, estão conectadas com essa minha segmentação. Tá faltando a gente fazer essa 4ª e última tabela dinâmica, que está aqui no gabarito 4. Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar isso aqui como um dever de casa para você. Vou deixar como dever de casa você olhar, entender como que está feito aqui o gabarito 4 e pensar como que eu vou construir essa tabela dinâmica. É bem simples. Repare que eu tenho aqui os produtos, cada um numa linha, os meses, cada um numa coluna. Então, eu tive que colocar
eu tive que colocar a data dentro do campo de colunas, aí eu tirei o trimestre, eu tirei o ano, deixei só a data, coloquei produto no campo de linhas e coloquei o preço aqui no somatório de valores. E eu conectei essa tabela dinâmica à minha segmentação de dados. Então, eu vou deixar isso como um dever de casa. E um outro dever de casa que eu vou deixar para você, e esse outro dever de casa eu vou construir contigo na próxima aula, é o seguinte. Eu quero que você pense, essa segmentação de dados de ano já está funcionando, eu consegui entender como é que é, legal. Agora, se eu olhar para o meu dashboard, eu consigo ver o seguinte, quando eu clico em 2018, todo mundo muda. Quando eu clico em 2019, todo mundo muda. Quando eu clico em 2020, todo mundo muda. Agora, o produto, né, se eu clicar aqui em produto A, algumas coisas mudam e outras não mudam. Se eu clicar aqui em produto B, algumas coisas mudam e outras não mudam. Se eu clicar aqui em produto C, algumas coisas mudam e outras não mudam. Quero que você tenha o senso crítico de entender o que está mudando quando eu mudo o ano, o que está mudando quando eu mudo o produto. E na próxima aula, quando eu começar o conteúdo, a gente vai começar daqui, entendendo como que a gente vai criar essa segmentação de dados para os produtos, quem que a gente vai conectar com essa segmentação de dados de produto e como que a gente faz a parte visual do dashboard. Agora, você precisa treinar. Você precisa assistir essa aula de novo, se for o caso, abrir o teu computador, abrir o teu Excel, pegar o arquivo que está à disposição em algum lugar da página e tentar fazer o passo a passo. É que nem andar de bicicleta. Eu estou te dando aqui a direção, eu estou te dando o caminho, eu estou mastigando o passo a passo para você. Mas você precisa tentar fazer. Beleza? Só para você não falar que eu fui duro demais contigo, vou fazer o seguinte. Vou fazer uma parte do dever de casa contigo. Vamos construir aqui a prática 4 rapidinho, para ficar igual ao gabarito 4. Base prática, inserir, tabela dinâmica. Ok, criei uma nova tabela dinâmica. Vou chamar de prática 4. Prática 1, 2, 3, prática 4. O que eu vou fazer na prática 4? Eu vou colocar aqui, ó, produto, cada um numa linha. Vou colocar data, cada um numa coluna. Só que eu só quero analisar meses. Então, eu vou tirar os anos, vou tirar os trimestres e vou deixar só os meses. Botão direito, opções da tabela dinâmica, ajuste automático, tiro. Lembra? Sempre tiro isso. Tiro. Vou selecionar aqui, ó, os meses de janeiro até dezembro. Vou puxar um pouquinho para o lado. Vou colocar aqui o preço dentro do somatório de valores, uma vez que é isso que me interessa na análise 4. Quanto que eu vendi de cada produto em cada um dos meses. Isso é importante para mim. Foi o que eu acabei de fazer agora. Coloquei aqui, ó, preço dentro de somatório de valores, data dentro de coluna, produto dentro de linha. Agora seleciono esses valores, página inicial, moeda. Beleza, então isso aqui é uma grande recapitulação do que a gente fez várias vezes durante essa aula. E eu preciso que você tente fazer isso sozinho. Eu fiz mais rápido, até intencionalmente, para você ficar um pouco perdido e sentir na obrigação de, pô, tem que entender isso, tem que fazer isso. Então, ó, o que é esse 112 mil? Quanto que eu vendi do produto A em janeiro? Qual é o nome dessa tabela dinâmica? Não dei ainda, mas vou dar. Ela vai se chamar Prática 4A. Prática 4A. E aí eu pergunto, essa tabela dinâmica, ela está conectada com a minha segmentação? Não, porque eu não fiz isso ainda. Então, clico na segmentação de dados, conexão de relatório, e aí, ó, é só eu procurar aqui, Prática 4A. Ok, check. Ok, agora sim. Quando eu mudo o ano, tanto a prática 1, quanto a prática 2, quanto a prática 3, quanto a prática 4, todo mundo está sendo alterado. Mudei o ano, todo mundo muda. E o que eu deixo, então, como dever de casa, aí sim, é você pensar o que tem que mudar quando eu mudo o produto. Por quê? Cada uma dessas tabelas dinâmicas que a gente construiu na aula passada e nessa aula vão ter um papel fundamental no nosso dashboard. Cada uma dessas tabelas dinâmicas vão alimentar um desses gráficos, um desses números. Eu quero que você, antes de assistir a próxima aula, tenha esse trabalho de entender o que será que eu vou fazer com as informações que estão aqui em prática 1, olhando para o dashboard.
O que será que eu vou fazer com as informações que estão aqui no Prática 2, olhando aqui para o dashboard? O que será que eu vou fazer com as informações do Prática 3, olhando para o meu dashboard? O que será que eu vou fazer com as informações do Prática 4, olhando para o meu dashboard? Essa é a primeira pergunta que você vai ter que se fazer. E depois, vai além e pergunta o seguinte, ó. Será que eu devo fazer uma segmentação de dados para poder escolher o produto e conectar essa segmentação de dados com a prática 1? Sim ou não? Será que essa segmentação de dados de produto tem que estar conectada com a prática 2A e com a prática 2B? Sim ou não? Será que a segmentação de dados de produto A, B e C tem que estar conectada com a prática 3A? Sim ou não? Será que essa segmentação de dados vai ter que estar conectada com a prática 4A? Sim ou não? Pensa nisso. Você vai criar, né? Inserir segmentação de dados, produto, ok. Então criou, Ctrl C, Ctrl V, coloca ela aqui e pensa. O que você vai ter que pensar? Quem vai ter que estar conectado com essa minha segmentação de dados? Quem tem que alterar quando eu mudo essa minha segmentação de dados? Por enquanto, eu coloquei aqui, ó, ninguém. Eu deixei aqui tudo em branco, ninguém. Mas quem tem que estar conectado com a segmentação de dados do produto? Pensa nisso. Por enquanto não está mudando ninguém. Mas quem será que eu quero que mude? Bom, eu quero então que você tenha esse exercício mental, esse dever de casa, de pensar em quais são os impactos de cada uma das análises no nosso gabarito e quem deve mudar quando eu escolho, né, um produto específico. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Lembra que você pode voltar e fazer alguma consulta se você precisar. Lembra também que é super importante praticar. Então, pega o arquivo, faz o download, está em algum lugar da página e tenta treinar junto comigo. E eu queria te lembrar que você está no passo número 2 da nossa jornada de aprendizado. Você não está mais só com as aulinhas do YouTube, você também não está no curso completo. Você está no aquecimento impressionador. E, em breve, eu vou abrir as inscrições para o treinamento completo Excel Impressionador. Lá no começo da aula, eu falei um pouquinho sobre esse treinamento completo, falei sobre algumas características desse treinamento. E uma pergunta que você pode estar se fazendo é, será que esse treinamento é para mim? Para quem que esse treinamento funciona? Esse treinamento funciona para quem quer se destacar no mercado de trabalho. Então é um treinamento que vai te dar o passo a passo para você virar um profissional diferenciado, para fazer você conseguir se destacar da grande massa que está nas empresas. Para quem quer um emprego novo, tem muitos alunos que entram no Excel Impressionador e estão desempregados ou estão procurando novas oportunidades. E a gente vai treinar as pessoas para conseguirem novas oportunidades, tanto com Excel quanto com outras habilidades que a gente dá como bônus para vocês também. Para quem precisa aprender Excel urgente, não aguento mais depender dos outros, não aguento mais ficar fazendo só o beabá, o básico. Para quem precisa aprender Excel logo, esse treinamento funciona para você. Mesmo que você não saiba nada de Excel, porque a gente começa o treinamento completo do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha feito um curso online antes, então a gente tem uma equipe para te ajudar, com acesso, com tudo que você precisar, mesmo que você tenha muita dificuldade com Excel, porque as aulas ficam por 2 anos lá na plataforma para você, e além disso, de segunda a sexta tem uma equipe de professores para te responder. Mesmo que você não tenha muito tempo para fazer curso. Por quê? Por 2 anos você pode assistir quando e quantas vezes quiser. Mesmo que você esteja com medo de não aprender, porque a gente dá 30 dias de garantia para você poder realmente ver se você se adapta ao método, mesmo que você se sinta extremamente inseguro com o Excel. A maioria dos nossos alunos tinha pavor de Excel, medo mesmo, antes de entrar no curso, e hoje em dia consegue um monte de resultado. Aqui nessa página, se você rolar um pouquinho para baixo, você vai encontrar vários depoimentos de ex-alunos do nosso treinamento completo Excel Impressionador. E para ter certeza que você vai ter contato com alguns desses ex-alunos e com as histórias deles, eu te peço para você rolar a página e dar play em alguns desses depoimentos. Mas para fechar a aula de hoje, eu vou passar aqui uma página onde você vai ter contato com 4 histórias de 4 ex-alunos da hashtag 4 ex-alunos do Excel Impressionador. Preste atenção na história de cada um deles antes de ir para a próxima aula desse treinamento. E quando eu entrei aqui na empresa, eu não sabia quase nada de Excel, eu sabia o básico do básico mesmo.
Daí que eu conheci a hashtag treinamentos pelo Instagram. No começo do ano, eu fui mandado embora. E assim, eu tive muita dificuldade para encontrar um novo emprego. Não era chamado para entrevista nenhuma. Tava começando a ter muita dificuldade no Excel. Meu chefe me pedia para entregar relatórios, fazer planilhas e eu não conseguia. Eu tava procurando estágio e eu percebi que em quase todos os anúncios de vaga, Excel avançado era um pré-requisito. Fiz o curso e assim, é um curso extraordinário, a didática dos Joões, né? Ela é excelente, extraordinária, fora da curva. Eu aprendi em muito pouco tempo, o que eu tenho certeza que eu ficaria anos no Excel para aprender. Até que eu encontrei a hashtag. Fiquei no começo meio desconfiado também, né? Pelo valor e pelo todo o conteúdo que continha lá, fora os bônus e tal. Mas eu tive a certeza que a hashtag ia mudar minha vida quando eu vi as aulas. Foi aí que eu decidi adquirir o curso da hashtag. E assim, posso dizer que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, porque logo na minha primeira semana de curso, eu já estava conseguindo entregar tudo que meu chefe me pedia, sem pedir ajuda para ninguém. Então, eu decidi me inscrever no curso, mesmo com um pouquinho de receio por ser um curso online, mas era a minha única opção por conta do meu horário apertado. Uns meses depois de começar o curso, eu fui fazer uma entrevista e teve uma prova de Excel surpresa. E com pouco tempo, na época que eu tinha começado o Excel, eu ganhei um prêmio de Miss Engajamento aqui na empresa. Eu continuei com o Excel, meu chefe, tudo que precisa no Excel, ele sempre me chamou. E depois de um tempo eu fui promovida, exatamente por conta do Excel. Para você ter uma noção, das últimas 3 entrevistas que eu fiz, eu passei sem problemas nenhum. Hoje eu estou empregado, com conceitos diferentes, e isso tudo graças à hashtag. Vai sem medo que a hashtag vai mudar vocês. E depois de 4 meses, eu consegui uma promoção e tenho certeza que foi 99% graças à hashtag. Por eu não ter assistido todas as aulas ainda, eu só tinha assistido até um pedaço do módulo de fórmulas, eu fiquei meio insegura, mas eu fiz a prova mesmo assim. E para minha surpresa, eu sabia fazer quase todas as questões. Alguns dias depois, eu recebi uma mensagem dizendo que eu tinha sido selecionado para a vaga.